Bem, meu irmão, minha irmã, hoje mais um tema de fundamental importância para a doutrina espírita, para o esclarecimento de todos vocês ansiosos do estudo do Espiritismo. O tema do nosso canal YouTube é colônias espirituais. As colônias espirituais, né? A relevância das colônias espirituais, as funções das colônias espirituais. São 20 as colônias espirituais. Né? Antes de mais nada, peço que inscrevam-se no nosso canal do YouTube Universo Esotérico, deem seu like, né? Ativem as notificações, são sininhos, façam os seus comentários, né? À vontade, e compartilhem. Compartilhem muito e muito, pois compartilhar a doutrina espírita, a espiritualidade, é um ato de caridade. Deixo, como sempre, a minha chave Pix para quem quiser colaborar com o nosso canal Universo Esotérico. Tudo bem? Para quem não quiser, também tudo bem, pois a minha função, meu objetivo é propagar a doutrina espírita, ser um dos instrumentos de propagação da espiritualidade e da doutrina espírita no mundo afora. Então, o tema de hoje, faço palestras também para quem assim desejar. O tema de hoje é as colônias espirituais. Bem, as colônias espirituais, numa rápida introdução, quando desencarnamos, todos nós, quando desencarnamos, é, passamos um determinado momento numa região chamada de umbral. Essa região, denominada de umbral, região umbralina, é a região que fica aqui na crosta terrestre, né, em que nos coloca em contato com todos os nossos meios, as nossas angústias, os nossos vícios, né, e apegos materiais. Por exemplo, nos apegamos muito uma determinada a um determinado imóvel, né? Quando nos encarnamos, continuamos apegados àquele imóvel, né? Se quem desencarna é alcoólatra, né? Fica por muito tempo aí na região umbralina, percorrendo bares e restaurantes atrás daquelas pessoas, dos seres ainda encarnados que bebem. Esses espíritos têm o objetivo, a finalidade de sorver a bebida alcoólica que os encarnados estão consumindo. Da mesma forma, o tabagismo, né? Os encarnados atraem, então, os desencarnados se voltam, se dirigem a esses encarnados, começam a sorver a fumaça do cigarro como se estivessem fumando. Né? Muitos deles ainda pensam que estão no mundo material e estão apegados aos seus vícios, aos seus medos. Como a prostituta ainda continua na região umbralina, pensando que está trabalhando com garota de programa, né? Continua até visitando as casas de seus clientes, visitando seus clientes, achando que estão fazendo programas com eles, né? E os recebendo, e ainda continuam frequentando as termas em que elas estão localizadas, né?
pelo demasiado apego dessas pessoas à região umbralina. Nas regiões também de escravos, aqui onde trabalhavam escravos, na época da escravidão, ah, segundo o relato de médiuns, né, esses médios foram visitar esses locais e ouviram vozes de, de espíritos, né, de desencarnados, ainda pedindo socorro, clamando socorro, pois ainda continuavam atados àquele mundo umbralino, que foi um mundo de sofrimento, né? E por estarem sofrendo naquele mundo, tiveram dificuldade de assimilar a desencarnação. E pela dificuldade de assimilar a desencarnação, eles acham que ainda continuam atados ao mundo material. Da mesma forma com os alcoólatras, com os tabagistas, com as prostitutas. Há um caso também de relato de uma média em uma região da Grã-Bretanha em que ficavam pessoas que fugiam da peste negra, né, caminhos subterrâneos que fugiam da peste negra, e uma médium relatou o caso de uma menina que, séculos depois, né, ainda pedia, procurava a sua bonequinha, né, que ela tinha perdido, né, a sua boneca, e séculos depois, anos e anos depois, ela ainda estava à procura de sua boneca, de seu brinquedo. Né? Olha, uma criança com dificuldade da desencarnação, logicamente, uma criança, mas ainda na região umbralina, pelo fato de estar apegada ainda ao seu brinquedo. E essa médium relatou esse fato e até hoje colocam nessa área, nessa região subterrânea, que hoje é uma região turística, né, colocam várias bonequinhas, várias bonecas para satisfazer a vontade desta menina desencarnada. Então, esta região umbralina, que alguns povoam. Acima da região umbralina está o penumbral, a região penumbralina. O que é o penumbral? No penumbral ainda há a existência da matéria? Sim, ainda há a existência da matéria, mas é uma matéria plasmada, né? Aonde não fica mais aí datado aos seus sofrimentos, aos seus medos, que são as colônias espirituais, que são as cidades espirituais, onde o espírito, né, onde o desencarnado se aperfeiçoa, onde ele adquire novos conhecimentos, também evolui no penal, nas colônias espirituais. Né? O espírito escuta música, o espírito interage com outros espíritos, o espírito interage com outros espíritos que conheceram em outras vidas, em outras encarnações. Isso é fundamental. O espírito começa a se lembrar que houve com ele, o que aconteceu com ele em vidas passadas, e também evolui. Escuta palestras, escuta música, aprende determinadas tarefas, né? Como ajudam ajuda em outros trabalhos espirituais, né? Como, por exemplo, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes,
que é formada por Dr. Bezerra de Menezes, né, espírito desencarnado, eminente médico, enquanto encarnado, o ajudam nos trabalhos espirituais. Há também espíritos desencarnados que são socorristas, né, que trabalham nos hospitais espirituais como espécies, como uma forma de ajuda. Né? Esses espíritos também frequentam os centros espíritas no sentido de auxiliar, né, essas pessoas, os encarnados que vêm procurar proteção espiritual nos centros espíritas. E esses desencarnados, eles saem das colônias espirituais e vão aos centros espíritas também com o objetivo de assistirem às palestras que são assistidas por nós também, enquanto encarnados. Né? Então, esse é o tema de hoje, as colônias espirituais. Começamos a fazer aqui bem. As colônias espirituais são de diversos tipos. Né? As colônias espirituais são de diversos tipos. São cerca de 20 colônias espirituais. Por exemplo, socorristas, como eu falei, o que são colônias espirituais socorristas ou espíritos socorristas. São aqueles espíritos que ficam, por exemplo, em grandes vias, como a Via Dutra, a Brasil, e outras grandes vias pelo país afora, né, e pelo mundo afora, no sentido de auxiliar a desencarnação de pessoas que sofreram acidentes graves e vieram a desencarnar. Né? Por exemplo, há relatos, como já disse, de pessoas que desencarnaram, né, através de grandes acidentes, foram expelidas, né, o seu espírito é expelido de seu corpo e a pessoa não sabe que desencarnou. Né? Continua ainda naquela região, na região umbralina, né? E vêm médicos, né, espirituais, vêm socorristas, né? No caso, dizerem a ele, você se vitimou, apresentam até o corpo da própria pessoa, já o corpo totalmente destruída, e diz, você se vitimou e veio a desencarnar. Você não pertence mais ao mundo dos vivos. Né? Com o intuito de socorrerem essas almas e a conduzirem para um hospital espiritual, né, através de macas, né, ou se elas tiverem condições, fazerem um trabalho de catequese, um trabalho, catequese entre aspas, de convencimento de que a pessoa não mais habita um. Socorristas correcionais, estudo e de desenvolvimento das artes. Como eu falei, essas colônias espirituais muitas são dedicadas ao desenvolvimento das artes, né, como pintura, música, por exemplo. Pesquisas no conhecimento científico e muitas outras. Né? O objetivo é de evoluir os espíritos nestas colônias espirituais. Também fazem parte da nossa evolução espiritual as colônias espirituais. Né? O que rege a formação das colônias espirituais é a lei de afinidade. Ao desencarnarmos, nós vamos para uma das colônias espirituais, e essas colônias espirituais que têm a ver com o nosso desenvolvimento intelectual e moral. São 20. Colônia das Águas. A Colônia das Águas, próxima à estrada do Rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões,
estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio no seu encontro com o mar. Sua especialidade: receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. Ou seja, espíritos com problemas circulatórios graves são levados para essas colônias, para essa colônia das águas, para tratamento. Segunda, colônia Amigos da Dor. Colônia Amigos da Dor fica ao norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia, passando por Porto Seguro e avançando pelo Oceano Atlântico. Realiza grande socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros desta colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia e em funções de ritual católico. É uma das antigas colônias em terras brasileiras. Veja bem, uma colônia que recebe muitos católicos, né? Terceiro, Colônia da Praia. Colônia da Praia fica no sudeste do Espírito Santo, próximo a Marataízes, estendendo-se além das ilhas dos franceses. Nota-se que existem colônias em praticamente todos os estados brasileiros. Existem colônias espirituais praticamente em todos os estados brasileiros. Essa colônia é voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvimento, estudos e mantendo a observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano. Na estrutura do planeta, funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. É uma colônia espiritual voltada para estudos de ecologia. Colônia das Flores, a quarta, é uma das maiores colônias espirituais. Inicia-se na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás, na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Como pontos de referência no Paraná, está próxima à União da Vitória, a Londrina, adentrando São Paulo, as cidades de Presidente Prudente, Pereira Barreto e Santa Fé do Sul. Segue em direção do sudoeste de Minas Gerais, adentra Goiás por São Simão, Paranaúna até Alto Paraíso. Esta colônia das Flores. Paraíso das Flores especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer e que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito. Vai resultar que o perispírito, né, nós temos o nosso corpo, quando desencarna, existe o espírito e o perispírito. No perispírito estão guardadas todas as nossas características, todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos que diz respeito ao espírito. Estão guardados também todas as nossas lembranças de todas as nossas vidas, desde a vida mais primitiva até a de hoje. E estão guardadas, estão armazenadas, melhor dizendo, estão armazenadas todas as nossas doenças. Então, essas pessoas, essas vítimas de desencarnação por câncer, são levadas para essa colônia das Flores para tratamento e cura, porque todos somos curados das nossas doenças enquanto espíritos. A cura para toda e qualquer doença. Colônia Nova Esperança poderia ser chamada de colônia da estatística planetária devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos.
Ela se localiza bem próxima à cidade de Palmeiro, Goiás, na direção de leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires, do Rio, e Pameri, de Cidades Novas, respectivamente. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros, devido à sua potente radiação planetária. Após o tratamento inicial, vários espíritos são encaminhados a outras colônias para o prosseguimento de tratamentos específicos, ou por afinidade e vontade, ou ainda por solicitação de espíritos familiares com métodos para isso. 6. Colônia Morada do Sol. A colônia Morada do Sol localiza-se na parte leste do Brasil, estendendo-se do norte da Bahia, próximo a Altamira, atravessa Sergipe, passando por Aracaju, segue por Alagoas, via de Maceió, indo até o norte de Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Esta colônia também coordena um trabalho de equipes espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais, os quais se encontram encarnados. Doenças como dengue, por exemplo, e outras doenças, né? H1N1. Então, essas colônias fazem esse papel por todo o planeta Terra. Essas colônias têm papel e são abrangentes a todo o planeta Terra. Colônia Raios do Amanhecer é a sétima. Localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Forma uma quase ciranda em torno da Terra, embora apresente núcleos de espaço em espaço. Os maiores núcleos estão no Brasil, norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. Na África, abrange os dois Congos e o Quênia, e outro grande núcleo se encontra nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além desses, existem outros núcleos menores, e o conjunto deles é que constitui a colônia Raios do Amanhecer. Cada núcleo apresenta características filosóficas próprias, embora seja a do Cristo a filosofia de atendimento em todos eles. Na colônia, a colônia no Brasil tem um aspecto de um grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nessa colônia. Veja bem, anotem o nome dessa colônia, Colônia Raios do Amanhecer. São colônias onde há o recebimento de crianças desencarnadas, né, e para atividades inerentes à sua infância, né, para brincadeiras. Então, nessas colônias, as crianças brincam, as crianças se divertem, né, e a maioria dos parques infantis, das casas infantis, né, onde há brinquedos, a maioria delas foram inspiradas nessa colônia Raios do Amanhecer. A maioria das casas de crianças para recreação, para lazer, para aniversários e etc., foram inspiradas nessa colônia. Maravilhoso, né? Como Deus é supremo. A oitava colônia, Colônia Regeneração, localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, Pirenópolis, Lusiânia até a Formosa. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito, área que envolve muitos setores de atendimento fluídico concentrado, terapias, academias, esportes, tudo isso com uma contínua conscientização de renovação interior. Né? Quando recebem espíritos mutilados,
né? Algumas dessas mutilações afetam o perispírito do encarnado, que fica muito tempo sem aquele membro, ou superior, ou ambos, né? Então, esses espíritos são recebidos até que eles possam se regenerar, né? E daí o nome colônia, a regeneração, até que eles possam desenvolver os seus membros mutilados. 9. Colônia do Sol nascente. Fica no sudoeste do estado de São Paulo, envolvendo as áreas de São José dos Campos, Campos do Jordão, Itajubá, Minas Gerais, Pouso Alegre, Minas Gerais, Águas de Lindóia e Bragança Paulista, no estado de São Paulo. A colônia apresenta também um setor de preparação do espírito para o reencarne, aguardando um momento determinado por Deus. Geralmente ficam felizes com a nova oportunidade e aguardam esperançosos. E aos que são encaminhados para lá, para receberem essa preparação para voltarem à vida física. Veja bem, o nome dessa colônia, anotem, colônia do Sol nascente, e recebem espíritos já preparados para a sua nova reencarnação. 10ª, colônia Redenção. Fica no leste da Bahia, com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana, e é de grande referência no plano espiritual. É um grande laboratório fluídico, no qual toda a colônia se beneficia e distribui seus fluidos através de suas equipes socorristas na Terra. Nesta colônia encontra-se um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus, com cenas vivas. Exatamente na colônia Redenção, vocês podem ver o que aconteceu realmente com Jesus. Não é filme, não. É imagens autênticas do que aconteceu na encarnação de Cristo enquanto Jesus aqui na Terra. 11. Colônia das Montanhas. Localiza-se a noroeste de Minas Gerais, próxima à divisa com Goiás, adentrando o sudoeste entre a Serra Bonita, Minas Gerais, e a Serra da Capivara, Bahia, e a Serra dos Gaúchos, Minas Gerais, envolvendo toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas do rio Urucaia e Pardo com seus afluentes. 12. Colônia Bom Retiro. Colônia Bom Retiro localiza-se no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Cerro Azul e ao sul até Água Azul. Tem o formato de um losango. Além do socorro espiritual a desencarnados, sua função principal é voltada ao reequilíbrio do espírito. 13. Colônia Padre Chico. Fica no Triângulo Mineiro, na região que envolve Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata e Miraporanga, como pontos de referência material. Também conhecida no plano espiritual como a colônia das Margaridas, pela grande quantidade dessa flor espalhada por toda a colônia na cor branca e amarela. Colônia de porte médio tem vista intensa e movimentada devido ao grande número de espíritos nela obrigados, tanto para socorro quanto para trabalharem e servirem em nome de Cristo, em nome da mensagem de Cristo, da filosofia de Cristo. Existem nesta colônia a ala dos hospitais, dos albergues, das escolas, de informações, residenciais e parte central da colônia. Área dos hospitais, albergues, escolas, informações e residenciais. 14. Colônia do Moscoso. Essa colônia, situada na parte centro-leste do Espírito Santo, envolve a área que abrange Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cariacica,
Serra, Jacaraípe e Oceano Atlântico. Tem formato de um retângulo, possui características orientais, por ter sido fundada pelos moscos, povos que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Havia milhares de anos e tiveram em migração espiritual para o psiquismo do Brasil. Se dedica à educação da alma e do domínio de si mesma, ampliando setores de autoconhecimento. Colônia do Roxinol, 15, 15ª colônia. Fica ao norte do Brasil, no Maranhão, na região que envolve a Serra das Alpecatas. Suas extremidades aproximam-se ao norte da cidade de Presidente Dutra, ao sul de Raimundo das Mangabeiras, a leste da represa da Boa Esperança, divisa com Piauí e a oeste de Naru. Aí ficam, nessa colônia, há uma profunda sensação de paz e ali ficam os espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade ou que tiveram morte súbita, com perda de sangue, plasma da vida. Caso de espíritos que tiveram morte súbita ou perda de sangue. 16ª colônia, Colônia das Violetas, uma colônia do Brasil, central e estende do rio Sucunduri, a Amazonas, ao Parque Nacional do Araguaia, Tocantins, passando pela Serra do Caximbó, Santa Maria das Bandeiras, Pará, e pela Serra dos Aspiacás e Alta Floresta de Mato Grosso. A colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Seus educandários e laboratórios, espíritos estudiosos oferecem não só plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados o resultado de suas pesquisas. O avanço médico do centro cardíaco recebe direta ou indiretamente a influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes do coração, pequenas, médias, grandes cirurgias cardíacas e todo o avanço desenvolvida nessa área vem desta colônia. A 17ª colônia, a colônia Gramado. Colônia Gramado envolve um trabalho específico, técnicas que fica localizada, basicamente no Rio Grande do Sul, envolve técnicas de estudos relacionados com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos dos profissionais dessa área encarnados têm afinidades com esta colônia, recebendo dela muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hérnia de disco para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade. Cuidam também de serviços relacionados com paralisias. 18, colônia do Abacateiro, abrange os estados de Goiás e Mato Grosso, na região que fica entre o distrito de Aparecida do Rio Claro, próximo a Montes Claros de Goiás, Barra do Garças, Mato Grosso, Primavera do Leste, Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rondonópolis, Mato Grosso e Bom Jardim de Goiás, como pontos de referência. Aparecida do Rio Claro e Cuiabá são os pontos extremos a leste e a oeste, e toda a colônia é cercada de abacateiros. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal dos encarnados em resgate nesse setor. 19ª, Colônia Estudo e Vida, encontra-se no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. No Brasil, envolve a região do Pantanal Mato Grossense, adentrando a Bolívia pela Lagoa Mandioré. A finalidade da colônia é o estudo da vida. Todo espírito que deseja aprofundar-se em algum estudo de autoconhecimento para a compreensão dos próprios conflitos e desencontros, para qualquer assunto que vise ao bem, a elevação de conceitos e a busca de Deus, desde que tenha bônus horas suficientes para inscrever-se na colônia. Poderá dirigir-se a ela e permanecer enquanto desejar.
É, e temos a colônia Estudo e Vida, a 19ª colônia, é o que já relatei, e a 20ª colônia Arco-Íris, localizada na região norte do Brasil. A colônia vai de Porto Velho a Manaus em linha reta, abrindo aproximadamente 20 quilômetros lá. Espíritos voltam entre esses árvores como se fossem viadutos no espaço em tarefa de amparo aos encarnados e conhecidos como os filhos do arco-íris. Estas foram as colônias ah, abordadas aqui. Claro, sem falar da uma das mais importantes de todas, que é a colônia espiritual Nosso Lar, onde são feitos tratamentos de elevação espiritual, onde os espíritos cuidam de seus perispíritos, cuidam de suas enfermidades, né, de todas as mazelas levadas para o mundo espiritual, escutam música, eles moram em residências, como em todas as colônias espirituais, né, e onde eles se aprimoram. Essa colônia fica aqui acima do estado do Rio de Janeiro e aonde está nosso grande mestre André Luiz. Vale ressaltar que agora, 25 de janeiro, em todos os cinemas, o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Quero ver todos lá. Como podemos observar, como Deus é maravilhoso, ao desencarnarmos, que nos espera conforme a nossa devoção espiritual, conforme o nosso gosto, conforme assim desejarmos, né? Se quisermos nos aprimorar em artes, se quiser nos socorrer a pessoas, se quisermos nos transformar em socorristas, em espíritos socorristas, então, espíritos voltados para estudos científicos, espíritos voltados para os estudos ambientais. Então, nós podemos observar como podemos evoluir espiritualmente também nas colônias. E é nestas colônias espirituais que podemos melhorar, que podemos adiantar nosso progresso espiritual e moral, o nosso progresso, que é o nosso progresso intelectual e moral. Claro, é necessário a encarnação para entrarmos em contato com nossos erros do passado. Os nossos erros do passado nós retificamos após encarnar. Nós debelamos após encarnar. Sejamos alcoólatras, tabagistas, qualquer mazela que nós tenhamos cometido. Nós precisamos reencarnar até nos aprimorar. Você veja como Deus é maravilhoso. Que Deus preparou para nós após a nossa desencarnação. A gama de colônias espirituais existentes com várias especialidades. É isso aí, minha gente. Mais um vídeo voltado aí para o crescimento espiritual, para o progresso intelectual e moral de todos aqueles que amam não só a doutrina espírita, como a espiritualidade. Né? Então, é isso aí, meus irmãos. Agradeço a participação de todos, ao ensino de todos, e agradeço ao mundo dos encarnados, que por acaso esteja me prestigiando, e ao mundo dos desencarnados, que queiram também se aprimorar espiritualmente. Muito obrigado. Namastê, muita paz e muita luz.